Olá! A gente começa o programa de hoje lembrando de uma música do Belchior. Eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que era algum tempo novo e jovem, hoje é antigo. Mas o mundo dá voltas e o que era antigo hoje é novo. Fone de ouvido com fio? Voltou. Discos de vinil? Voltou. E é nessa onda de nostalgia, digamos, moderna, que a gente vai entrar daqui a pouquinho. E também o som da Amanda Gabana. E qual é o limite entre lucidez e loucura? A gente vai descobrir com a peça O Profeta Louco. Não sai daí, o Revista está começando agora. Moda, comportamento e cultura mesmo têm o hábito de andar em círculos. Os discos de vinil e as câmeras analógicas viraram febre. Agora, mais um acessório que caiu em desuso está voltando à moda. Mas afinal, o que está por trás desses movimentos? Estilo? Economia? Mais detalhes para abrir esse debate a gente confere na reportagem do Carlo Amoretti. O que parecia ter ficado no passado voltou à moda. Já não é novidade que os vinis caíram novamente no gosto do público. Um sentimento de nostalgia que faz cada vez mais pessoas resgatarem hábitos e tendências que pareciam ter ficado para trás. São coisas que fez parte da minha infância, né? Lá atrás, juventude, né? E hoje em dia não se usa muito. Mas daí, poxa vida, eu vi, né? Estavam se desfazendo. Eu disse, eu vou começar de novo, né? Porque hoje em dia tu ter um aparelho de toca-disco que funcione, né? Não é todo mundo que tem, nem aprecia, né? Mas os discos são apenas um dos exemplos desse novo antigo. Em tempos de excesso de telas e tecnologias, uma tendência que está ganhando gosto, principalmente da geração Z, é o uso de fones de ouvido com fio. Para mim fica melhor, é mais prático, não acaba a bateria. O que parece apenas uma questão de praticidade, também representa estilo. Celebridades internacionais, como a modelo Bella Hadid, a atriz Zendaya e o cantor Harry Styles, já foram vistos com os fones. No Brasil, a influenciadora Rafa Kalimann, o MC Cabelinho e o rapper Matuê também já apareceram usando os aparelhos. Aí, tropinha, bagulho é fone com fio. Um movimento que transformou um acessório em uma tendência de moda. Acho que hoje, quando eu uso, vou tirar uma foto, eu percebo que ele dá um ar legal. Ele é um elemento interessante, assim. Hoje eu acho que é uma coisa legal para se compor um look, vamos dizer assim. Eu acho que ele tem um charme também, que traz uma nostalgia, que isso faz parte, acho que as novas gerações estão tentando resgatar. Mas o resgate desses objetos vai além da nostalgia. O retorno ao analógico representa uma tentativa de desacelerar. Uma prática que acabou mudando a relação da publicitária Rafaela Simões com a tecnologia e com a própria música. Eu acho que com o fone Bluetooth eu escutava muito mais música e às vezes quando saía na rua estava sempre escutando música pela praticidade. E com o fone com fio eu acabo escutando em alguns momentos de deslocamento ou quando eu realmente quero escutar uma música, e isso acaba diminuindo um pouco o estímulo. Após 5 anos consecutivos de declínio no mercado, as vendas de fones de ouvido com fio voltaram a aumentar. Só nas primeiras 6 semanas de 2026, o crescimento nas compras globais foi de mais de 20%, o que evidencia uma tendência que vai na contramão da modernidade. Eu acho que é uma oportunidade de se concentrar melhor, de conseguir socializar com as pessoas também. Porque quando tu tá com o fone com fio, ele até mostra que tu tá ouvindo música. Então as pessoas vão ver que tu tá ouvindo música e não tá querendo talvez socializar. Então
Eu acho que quando a gente está sem o fone, a gente está aberto a conversar com as pessoas ou ter uma interação mínima. Além do desejo de se desconectar, os fones de ouvido com fio viraram acessório. Um movimento que tenta mostrar que, às vezes, voltar no tempo também pode ser uma forma de se reconectar no presente. E a gente segue falando sobre essas mudanças, agora com a professora Paula Pull, que é jornalista e doutora em comunicação social pela PUC, e com o Rodrigo Pacheco, que é o presidente da seção gaúcha da Ana Mídia, Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital. Boa tarde, pessoal. Obrigada por estarem aqui com a gente. Professora, por que tendências que a gente acredita terem ido para não voltar mais, voltam? O que faz com que elas voltem? Bom, a gente sempre escuta falar muito, né, sobre a nostalgia. E até aqui na reportagem a gente viu, né, isso do fone de ouvido, o retorno, né, quando a gente fala na moda, nas tendências da cintura baixa, do retorno dos anos 2000, a moda trabalha muito isso com os retornos de 20 anos, né, que vai trazendo. Agora também a gente vê muito nessa época de Copa do Mundo, o retorno de camisetas antigas que têm relações com títulos, né, da seleção brasileira ou de outras seleções. As jaquetas que lá nos anos 80 a gente chamava de tactile, né, que hoje são diferentes e tem todo um outro significado. E na verdade, a cultura pop, a gente poderia dizer que ela é uma das principais responsáveis também em trazer, em remodelar, em atualizar essas referências mais antigas, né, de contar de uma maneira diferente, de contextualizar no hoje e mudar um pouquinho o significado, né? É uma atualização do que quem viveu conheceu, mas quem não viveu conhece essas histórias, essas narrativas sobre aquele momento. Então acaba conectando gerações, né? Acho que até na própria reportagem do Carlos a gente também viu isso, né? Quem viveu conta, quem não viveu quer se apropriar, e isso une muitas vezes as gerações também. E esses reflexos vão estar tanto na propaganda, nas formas hoje que várias marcas acabam também às vezes mostrando os seus produtos, se eles são mais conectados, por exemplo, com a geração Z, a moda, como a gente viu, né? Trabalha isso muito, e também, eu acho, a reportagem colocou isso de uma forma muito clara, é a importância das redes sociais nessas atualizações. Ah, pois então, né? A gente percebeu isso de uma forma forte ali, né? Rodrigo, como é que tu percebe essa influência, e aí, desculpem a redundância, né? Mas a influência dos influenciadores e dessas tecnologias de social que a gente tem hoje em dia, né? Para trazer de volta os que já foram. Claro. Muito legal esse debate, obrigado pelo convite. Eu entendo essa tendência não como uma tendência, porque ela é cíclica. Né? Todas as gerações passam por isso, né? Certamente os nossos pais, nossos avós também tinham a sua nostalgia com as coisas do seu tempo, né? Eu me lembro que a minha avó sempre falava que a época boa era a época do Getúlio. Porque naquela época as coisas funcionavam, né? Sim. Então, essa ciclicidade que a gente tem acontece muito seguido. A grande diferença que eu vejo hoje é que as redes sociais elas amplificam os discursos, né? Então, por mais que isso ocorria antigamente, a gente não percebia tanto quanto a gente consegue perceber hoje, né? E graças também ao algoritmo de redes sociais, no momento que a gente curtir um post de alguém usando um fone de ouvido com fio, a gente vai ser inundado por posts das pessoas que usam um fone de ouvido com fio e todos os seus outros aparelhos ou tendências de nostalgia. Então a gente também tem essa questão um pouco da bolha, do viés de confirmação que a rede social acaba também nos trazendo essa visão, né? Então a gente tem que ficar bem atento também quanto a isso, né? Porque, por exemplo, eu sou um profissional de tecnologia, trabalho muito com inteligência artificial e eu não tenho percebido nas redes sociais essa tendência, né? Ou seja, porque exatamente porque eu não sou adepto. Eu sou um cara que não gosto de fio,
Sou um early adopter de tudo que é tecnologia, gosto de usar voz para comandos, então acaba não aparecendo para mim, né? Achei interessante trazer esse ponto, porque a gente percebe principalmente nos exemplos que a gente trouxe na matéria, um olhar da geração Z, né? Uma geração que está abaixo da nossa, e aqui eu nos coloco todos, né? Porque estamos todos na mesma geração. A nossa geração, ela é uma geração que geralmente é mais early adopter, né? A gente olha para uma tecnologia, a gente... é o futuro, a gente quer ir. Mas por que a geração Z faz o caminho inverso? Eu acho que isso tem muito a ver também com a novidade. Para eles, é uma novidade retornar a esses antigos, né? A câmera, a Cybershot, que também super voltou e todo mundo é curioso para ver como é que tu faz aquele enquadramento, que é diferente do celular, ou ainda da revelação. A gente teve também as outras mini câmeras também, que tu revela, porque parece que as gerações, elas sempre querem uma novidade. A novidade não quer dizer, muitas vezes, o futuro. Pode ser também um retorno. É uma novidade voltar para a fotografia que tu vai aprender a imprimir, a revelar, a Cybershot que vai gastar pilha. Por exemplo, na nossa geração, se a gente escutava um Walkman e depois com CD, que a pilha não durava nada, não era nada prático, nada romântico, não era bom. A gente podia escutar um CD, né? Como é que era o nome que a gente usava? Era o... Discman? Discman, isso aí. Mas não durava pilha. Então não era prático. Para nós já era algo interessante, mas não era prático. Mas quando é algo que é novidade, tu não está tão preocupada com a funcionalidade ou com a praticidade daquele produto, e sim em experimentar algo que é diferente do que nós temos acesso. Então acho que entra um pouco no experimentar o diferente, né, em rever. E hoje, com as redes sociais, mais uma vez, né, por exemplo, a gente consegue ter acesso em diversas plataformas a videoclipes antigos, a uma estética antiga. E na nossa época, ou a gente via ao vivo esses videoclipes, ou era gravado em VHS, e depois tu não tinha mais acesso. Hoje a gente pode rever, pode ter acesso a uma música muito antiga que foi regravada. Então, eles retornam, né, isso ao vinil para ter aquele ruído, tudo, porque hoje a gente tem, né, muitas maneiras de acessar de outra forma e com mais praticidade. Então, a praticidade, a funcionalidade, acho que não é o objetivo principal, né? Então... Sim, e tem uma outra coisa que... Posso fazer um ponto aqui, achei interessante para seguir na mesma linha. É interessante porque a geração Z está olhando para o passado dos seus pais, pode-se dizer isso, né? Porque a gente não notava muito esse fenômeno nas outras gerações, né? Geralmente dos pais das outras gerações a gente olhava como velho e antiquado, né? O legal era o que estava sendo feito agora. Mas a geração Z tem esse olhar. Mas eu acho que ela não está tão ligada à questão funcional. E sim, aí eu vou conectar alguns pontos do Bauman, que fala muito sobre modernidade líquida, amores líquidos, relações líquidas, né? E o Bishihan, acho que assim se pronuncia, né? Que fala da sociedade do cansaço, esse excesso de informação que a gente tem, está trazendo para a geração Z uma estafa mental, assim como traz para nós, só que a gente tem mais casca para aguentar isso aí. Só que eles não estão preparados para lidar com isso, e aí a gente está tendo muitos casos de depressão, né, que vem subindo, principalmente entre os jovens, a questão de isolamento, que a própria tecnologia acabou trazendo sobre um certo ponto, que apesar de estar conectado com todos os teus amigos em real time, tu não está ao mesmo tempo, né? Claro. Então, quando a geração Z percebe que ela pode ter acesso à mesma música que ela tem no Spotify, porém ela vai ter controle dessa música num Walkman ou num disco de vinil, isso aí traz a necessidade de estar presente, né? Porque quando a gente vai botar um disco, botar a agulha, você tem que estar 100% ali para não arranhar o disco, porque arranhar o disco já era. E ouvir aquele disco do jeito que o artista fez, daquela experiência que ele quis te dar. Assim como um Walkman, que a gente tem que dar play, pause, você tem que estar presente naquilo, e isso aí, um grosso modo, ele pode trazer o mesmo resultado que uma meditação, né? Guardar as devidas proporções. Mas estar presente no momento faz com que esses jovens olhem para isso aí e consigam ter um pouco de
paz mental, talvez, né? Pois é uma mistura de saudade do passado ou nostalgia com um cansaço do presente, às vezes dá a sensação mesmo, né? Inclusive era uma das perguntas que eu ia fazer para vocês. Eu te antecipei aqui. E as marcas também têm ficado de olho nisso, né? E transformado essa nostalgia em produto, em valor de marca, e não? Um pouquinho? Pô. Com certeza, né? O capitalismo tem para ganhar dinheiro, né? Onde dá para a gente ganhar dinheiro... E acho que também porque as marcas hoje a gente tem acesso a tantas pesquisas, a tanta, né? Também viu que essa é uma abordagem interessante que pode, né, compor o tema de uma campanha, na moda de uma coleção, né? Porque eu acho que sempre a nossa área da comunicação está muito conectada com o contemporâneo, né? Então ela sabe o que é um conjunto, né? Por exemplo, se a gente for dar uma olhada na parte de consumo de séries e filmes, quantas séries e filmes não têm essa temática mais nostálgica, né? Claro, aqui a gente vai citar mais recente, o Stranger Things, por exemplo, que foi que trouxe, né, além da série, o consumo de vários produtos que apareciam ali, de estilos, corte de cabelo, a paleta de cores. Então, é um conjunto, não é só, né, uma celebridade que usou o fone sem fio, é um pouco desse estado contemporâneo, né, da maneira com que as pessoas estão nesse momento, mas que elas também estão sempre buscando uma mudança. E às vezes a mudança pode ser esse retorno ao passado, mas eu acho que é importante a gente destacar que não é retornar ao passado e dizer que só o passado era bom. Volta de uma maneira diferente, né? Com arranjos diferentes e com significados diferentes. Para nós, o fone sem fio, ele tinha um significado. Agora ele volta com outro e às vezes com outra tecnologia. Sim. A roupa volta com outro tecido, com outra costura que não é a mesma, né? Então eu acho que volta é entendido como uma nostalgia, mas volta de uma maneira diferente. E a gente pode ver isso também em shows de música que hoje estão usando, né, hologramas, trazendo o passado, mas de uma maneira totalmente diferente também. Exato. Né? É uma aposta da imortalidade, que tu vai sempre poder ter aquela experiência com artistas, né, que não estão mais aí, por exemplo. Né? É verdade. Professora, a senhora trouxe a questão de filmes e séries que se debruçam sobre o tema. A gente trouxe aqui nos nossos cartazes 4 exemplos de produções que fazem isso. A primeira delas é De Volta para o Futuro, de 1985. O adolescente Marty McFly é transportado para o ano de 1955, quando uma experiência do excêntrico cientista Doc Brown é mal sucedida. Marty viaja pelo tempo em um carro modificado e acaba conhecendo os pais ainda jovens. O problema é que ele pode deixar de existir porque interferiu na rotina dos pais, que correm o risco de não se apaixonarem mais. Para complicar ainda mais a situação, Mari precisa voltar para casa a tempo de salvar o cientista. Meia-Noite em Paris, de 2011. Gil Pender é um escritor jovem em busca de fama. De férias em Paris com a noiva, ele sai sozinho para explorar a cidade e conhece um grupo de estranhos que são, na verdade, grandes nomes da literatura. Eles levam Gil a uma viagem ao passado e quanto mais tempo passam juntos, mais o jovem escritor fica insatisfeito com o presente. Exato. Cinema Paradiso, de 1988. O menino Totó se encanta pelo cinema e inicia uma grande amizade com o projecionista da pequena cidade em que ele mora. Já adulto e agora um cineasta bem-sucedido, ele volta a lembrar da infância ao descobrir que o velho amigo faleceu. E Super 8, de 2011. No verão de 1979, em Ohio, um grupo de jovens testemunha uma catastrófica colisão que envolve um trem de carga e uma caminhonete. Eles registram tudo com uma câmera Super 8 com a qual estavam tentando fazer um filme. Quando misteriosos desaparecimentos começam a acontecer, os amigos descobrem que a tragédia não foi um acidente. Então, né, a gente tem aí uma série de títulos que realmente nos transportam junto, né, com a história para esses lugares. E muito interessante, quando eu estava lendo sobre o... Meu Deus, Meia-Noite em Paris. Fechou muito com o que nós estamos conversando aqui, né? Quanto mais a gente vai para trás... Isso, mais... que ele tem até um diálogo, né, com uma das personagens que ela diz, não, mas bom mesmo era antes ainda, né? Era em toda a parte, né, da nova era, da Nouveau, que essa sim que era,
né, Ou o tempo algo do Getúlio. interessante. Então... Ou o tempo do Getúlio. O tempo do Getúlio era bom. Eu estava também aqui pensando sobre essa questão, por exemplo, da câmera Super 8, que a gente sabe, por exemplo, que alguns diretores, hoje em dia, eles têm utilizado não só o digital para fazer filme, né? Tem buscado outras tecnologias também. O que vocês acham que pode ser que volte, que a gente não está esperando? Quem quer começar? Olha aí. Olha, o que volte que a gente não está esperando. Nossa, a gente teria que fazer uma lista até assim de algo que nós usamos no dia a dia e deixamos de usar porque não era a melhor escolha, talvez, né? E que o Discman foi né? Que não era a melhor escolha, mas daqui a pouco ele tá aí de volta, né? Trazendo também a mídia do CD. O vinil hoje é muito mais caro, né? Se a gente for pensar. Ele é, né, para colecionadores ou quem realmente quer investir um valor para ter um vinil. Então, eu acho que tem que ver também o que vai valorizar. Eu acho que como o Rodrigo falou antes, né? Assim, nessa ideia da presença, ou nessa ideia do estar junto, de pertencer, né, a um grupo, o que pode começar de novo a conectar as pessoas, mas a gente pode até já, fazendo, por exemplo, algo que voltou após a pandemia, né, ali depois de 2020, 2021, clubes do livro, né, de também as pessoas querendo novamente, né, o livro em papel, físico, de editoras, né, o mercado editorial apostando em edições, né, de colecionador, voltou muito algo que, né, vai pro Kindle, tinha várias maneiras, né, de ter acesso, mas foi algo que voltou, e voltou com toda a força, né? Nós temos também, eu acho que hoje, além disso, o álbum de figurinha da Copa, né, os álbuns de figurinha, que é algo que a gente, né, fez, o papel de carta, né, tudo isso, e que daqui a pouco talvez o papel de carta esteja de volta também, né, então, mas eu acho que tem uma relação que o Rodrigo fala dessa ideia de presença, o que será ainda que pode voltar, que dê essa sensação da presença, né? Os jogos até, né? Essa ideia de jogar os tabuleiros junto, não somente online. Nossa, quando começou, né, os jogos online, eles eram uma maravilha, podia jogar com pessoas de todo mundo. Mas hoje tem muitas pessoas que se reúnem para jogar presencialmente, né? Então, acho que vamos ter que aguardar um pouquinho, né, na própria moda, né, de ver o que retorna. A moda é muito rápida, né, muito cíclica, assim, muda muito, mas a gente já viu muitas coisas voltarem que eram, assim, de gosto duvidoso, digamos assim, dizer, puxa, mas a maneira que volta e esse significado que tem, olha, mas até pode ser interessante, pensa, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre acompanhando, e por isso, né, que o mercado, ele tem que estar sempre muito atento a todas essas mudanças, porque hoje muda tudo muito rápido, né? E, Rodrigo, qual é o papel que a inteligência artificial... A gente consegue fazer um exercício que não é tão de futurologia assim, né? Mas para entender qual é o papel que a inteligência artificial pode vir a ter na volta dos que já foram. Olha... Indo junto com a professora falou, a professora roubou minhas ideias. Eu ia falar nos livros, eu acho que os livros vão voltar, porque eu não tenho o Kindle, mas quem eu conheço que tem um Kindle, tem um monte de livro lá dentro, né? Tudo pela metade. Então, essa questão do iniciar e ver progresso é importante para a experiência da leitura, na minha visão. Então, eu acredito que os livros vão voltar, os clubes dos livros vêm voltando, exatamente para fazer essa reconexão. Mas perceba que o Clube do Livro ele é muito focado em millennials, né? Sim. Que estão usando o livro como uma desculpa para se juntar. As pessoas se juntarem também, que é um útil agradável, e isso é excelente. Então, já está voltando, eu acho que vai voltar com um pouco mais de força. Tudo que é item colecionável, para mim, sempre tem uma volta, tá? Então, eu estava fazendo um exercício, eu tenho 2 filhos, um de 8 e outro de 10 anos. O que hoje que eles têm, que eles colecionam, que eles vão parar de fazer nos seus 20, 25 anos, e aí quando chegarem nos 35, 40... o que eles vão voltar a fazer, né? E eu pensei na própria experiência do videogame, né? Eu acho que o videogame, ele vai... Eu não sou um cara muito do game, não jogo videogame, mas eu acredito que a experiência de jogar videogame ela vai mudar com o tempo, muito mais, com questões mais imersivas e tal. E o console, ele vai voltar daqui a um tempo, eles vão jogar Xbox. Quando eu era pequeno eu jogava Xbox. Meu Deus. Aquela época era boa, falando com meus netos, né? E um efeito interessante é, por exemplo, a cartinha Pokémon. Né? Sim. Meus filhos começaram a colecionar. Aí eu, para brincar junto, comecei a colecionar junto.
E aí existem locais em Porto Alegre, vários inclusive, onde as pessoas trocam carta. Exato. E a primeira vez que eu fui lá para troca, eu imaginei que ia ter uma criançada. Não, é que a gente ia lá, era um monte de adulto trocando carta. Sim. Tanto é que eles têm um horário específico, que é que é horário das adultos. 2 às 3 aos sábados, que é para criança. O resto do tempo é só adulto. Gente. Né? E Pokémon é um negócio super antigo, né? Então é um colecionável que eu acho que reforça essa questão cíclica do se lembrar e vir de volta para sua infância. Né, aquela época boa, né, que a gente tinha muito compromisso e que a gente podia fazer qualquer coisa, né? Então eu acho que muito da questão dessa nostalgia vem disso, não que era melhor, era do que aquilo nos faz lembrar. Uma época a gente só chegava em casa, almoçava, via um desenho, jogava um futebol com os amigos, brincava e tal. Trocava papel de carta, que é uma coisa que eu sei que voltou, mas já parou, né? Acho que voltou infelizmente. E vai indo. E sobre a inteligência artificial, ela não trabalha com tendência, porque a inteligência artificial não é mais do que olhar para trás. Só que ela tem a capacidade de olhar para trás e olhar todo para trás que existe. Ela consegue pegar um grande volume de dados e condensar isso e te trazer num texto. Então, a IA dificilmente ela vai te dizer uma tendência de futuro. Tá? Mas a IA te ajuda a personalizar a experiência. Né? Então, que é uma coisa que o marketing... E eu acho que a experiência é algo, muito, né? E muito de experiências presenciais. Eu acho que a gente teve muito momento da experiência imersiva, né? E do metaverso, da gente entrar. E agora a gente vê muito essa valorização da experiência imersiva. E também, só desculpa, Rodrigo, a gente também está vendo um movimento de um certo distanciamento das redes sociais também. É um cansaço de ficar das telas, um tempo sem olhar, de usar um não perturbe. Sim. Porque também tivemos momentos de super exposição, claro, que ainda continua. Mas de também estar tendo alguns movimentos de, não, agora eu não respondo, não vejo. Né? Então, também a gente chega no limite... da conexão e passinho para trás. Para voltar, né? Isso aí. Gente, eu queria muito agradecer a vocês. É um assunto que certamente não se esgota hoje e tenho certeza que teremos outras oportunidades para discutir mais sobre ele e sobre outros temas que circundam esse universo, né? Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigada. Até mais. Bom, depois do intervalo tem a música de Amanda Gabana. É já, não sai daí. Chegamos com mais um palco, momento de conhecer artistas, histórias e, claro, muita música boa. O nosso palco de hoje recebe a cantora e compositora gaúcha Amanda Gabana, que lança o primeiro álbum autoral, Me Chama Pra Dançar, que ouvimos agora, um trabalho cheio de identidade brasileira, misturando aí pop, brega, pagode, milonga e vaneirão, tudo aí embalado por histórias de amor, paqueras e até superação. E deve ter muita dança também, né, Amanda? Seja muito bem-vinda aqui no palco conosco. Obrigada, meu bem. Sim, tem muita história por aí, muita brasilidade. Primeiro álbum autoral? Primeiro disco autoral. Tô bem empolgada com esse lançamento. Acho que é um grande lançamento tanto para mim quanto para Kevin, né, que produziu arduamente, faixa a faixa. A maioria das composições são minhas, exceto pela primeira faixa. Quem compôs o poema foi minha mãe.
Olha! Ela tem um livro chamado Enquanto Habito, que daí eu tirei um poema de lá que eu achava que se enquadrava perfeitamente na temática do disco. E daí falei pro Kevin botar uma melodia, um beat em cima, e daí a gente fez essa faixa chamada Fetiche. E a faixa Não Sei Dançar, que é de Alvin L, né? Que foi gravado por Marina Lima e regravei agora. De resto, as outras 7 faixas são minha autoria, em parceria com algumas pessoas também, assim. E por que o nome Me Chama Pra Dançar? Conta pra gente. Porque eu queria um disco quente, eu queria alguma coisa que... essa sensação de borbulha mesmo, essa sensação de querer mexer o corpo. Eu queria um disco bem pop. E daí, conforme eu fui compondo, eu fui entendendo que realmente ele era um convite tanto para os outros quanto para mim, assim, tipo assim, eu quero ser chamada também. Então eu acho que é disso que vem. E as composições, elas vieram muito de vários contextos, assim, a maioria delas eu não falo sobre mim. Foram situações que eu fui vivendo, anotando, observando cenas, observando coisas do cotidiano, ou de situações de festas, de coisas específicas. Fui anotando e depois fui musicando. E esse disco aí mistura muita brasilidade, como a gente viu, né? É pop, é milonga, até um brega ali, só faltou o funk. Bem brega. Bem brega. O próximo disco vai ter. Funk sertanejo que faltou. Funknejo que chamam, né? Tá, Amanda. E de onde é assim que surgiu essa ideia, né, de misturar tanta sonoridade, assim? Acho que das grandes referências, falando em termos de referência, eu tenho muito Lineker como referência, Raquel Reis, Marina Sena, que trazem muito a brasilidade dentro do pop, né? E na verdade a gente tem no cenário nacional muitos artistas fazendo isso, que é basicamente o que eu consumo. E daí, recentemente, conforme eu fui montando o repertório do disco, eu pensei, cara, na real, vamos explorar esses diferentes gêneros musicais, mas vamos trazer gêneros do sul também, vamos trazer milonga, vamos trazer coisas que outros artistas talvez não estejam tão familiarizados, mas que eu queria colocar na roda também. Vem que tô querendo mais, gente, vamos escutar esta sagacidade. Fazendo um barulho no meu bloco, ninguém repara, mas eu vejo na tua boca. Sabe que eu caio direitinho no teu papo. Com esse sorriso escondido eu fico louca. Vai, vem que eu tô querendo mais. 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 Me olha nos olhos, me enrola em teus braços, tira a minha paz. Me anestesia de ter na folhinha me pedindo ai. Vem que eu tô querendo mais. 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 Eu achei dançante, vem dizendo, né? E vem que tô querendo mais, parece que tu tá sempre querendo mais, tanto ouvir a música, quanto dançar e quanto se inspirar, né? E é isso que eu queria perguntar para vocês, que na verdade vem a inspiração, pelo que me parece nas músicas, vem muito da boemia, mas também da paquera, do flerte, né? Da onde essa inspiração surgiu? Da onde? Foram de convivências com vocês, entre vocês, eu não sei, são um casal? O público já quer saber. Somos amigos. Assim, essa parceria vem de longa data, né? Na verdade, eu e Kevin, a gente começou a trabalhar junto quando o Kevin abriu um edital para uma coletânea chamada Mapa Astral, volume Água, em que ele estava selecionando artistas para fazer mixagem, masterização e lançar o som dentro dessa coletânea. E foi aí que eu compus Espelho, que tá no disco também. Eu pensei, minha primeira composição, quem sabe a gente não faz um remix dela. E daí colocamos ela para fechar o disco, que foi onde tudo começou. E também colocamos uma pegada mais dançante, assim, uma pegada mais de balancinho. Mas eu acho que é isso, as minhas composições, elas vêm muito do lugar que eu vivo mesmo, que é roda de samba, carnaval. Eu trabalho há anos já no carnaval, seja com o Bloco da Laje, tocando em coletivo de trombones. O brega, onde é que tu encontra aqui? O brega, eu fui pro Pará, fui pra Belém do Pará, me apaixonei, tanto que chamei Raidol, que é uma artista paraense, pra cantar com a gente nessa faixa. E ali mudou minha perspectiva de música, na verdade. Eu já vinha pensando, o que eu vou construir quando eu fizer um álbum, né?
Mas ali eu me apaixonei não só pelo brega e enfim, por várias diferenças de ritmos do Pará, mas eu me apaixonei com a forma como eles se relacionavam com as músicas de lá. E foi lá que eu fui observando essas cenas que eu fui anotando, coisas que me pegaram, foram vindo melodias ao longo da viagem, que eu trouxe algumas coisas pra cá, que foi essa faixa de Vem que eu tô querendo mais e Me Chama Pra Dançar. E como é que foi dividir a produção com o Kevin? Kevin, como é que foi dividir também a produção com a Amanda? Foi ótimo, porque eu acho que a gente sempre foi uma boa dupla criativa, assim. Em 2020, que foi quando a gente se conheceu, eu comecei a fazer mais produções musicais com meu selo e a gente virou amigo, além de... Né, de parceiros conheci de palco. Muitas pessoas, eu e a Amanda, a gente virou amigo, então acho que esse disco é tipo uma foto, vamos dizer assim, um retrato desse momento da vida da Amanda, e pelo menos vejo dessa forma, e aí acho que a gente juntos, ela foi me dizendo, tá, mas assim, ó, essa foto é assim, daí eu ia tentando dar cor pra foto, sei lá, acho que foi um pouco assim, a gente ia se ajudando. Sim, foi uma soma de ideias, na verdade. Uma grande soma de ideias. Eu vinha com a composição e vinha com a temática, tipo assim, montava uma playlist no Spotify dando referências. Por exemplo, Kevin, essa música eu vou querer que soe como tal coisa, tal elemento do Olodum, mais esse elemento da Marina Sena, mais isso aqui, daí ele fazia alguma coisa, sim, isso aqui ficou bom, isso aqui eu quero que soe mais assim ou mais assado. Então assim a gente ia criando esse quebra-cabeça assim de cada música. Que cria, na verdade, uma música de sucesso, né? Eu vou pedir, vocês vão estar lançando esse álbum em algum lugar? Então vai ter uma audição comentada no Carmen's Club. Tia Carmen, grande parceira desse projeto, foi lá que eu fiz as minhas fotos do disco e agora vai ser lá que eu vou fazer esse pré-lançamento em que a gente vai ouvir o disco pela primeira vez e vai comentar faixa a faixa com pessoas da música, com radialistas, jornalistas, professoras da música, com Kevin, comigo, pra gente conversar um pouco sobre esse momento mesmo, assim, falar o que cada faixa inspirou, o que tocou em cada pessoa. E isso temos projetos futuros? Tu até meio que comentou ali no início, mas temos algum projeto futuro depois desse lançamento? Depois desse lançamento a ideia é circular bastante com ele. Temos aí alguns planos de mini turnês, assim, tanto nesse formato quanto no formato de banda. Nada agendado ainda, mas a gente está nesse processo de tentar alguns lugares em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, aqui também. E daí, depois disso, já começar a mexer em composições que já estão vindo, assim, já estou rabiscando algumas outras músicas. E daí, quando eu tiver mais tempo, né? Porque a produção agora desse evento, a produção de lançamento, ela toma bastante tempo da gente. Com certeza. Nossa, eu e o Kevin que diga, meu Deus do céu, o Kevin trabalhou feito um louco agora pra finalizar essas músicas. Trabalho muito minucioso, né? Sim. E eu na minúcia da produção, né? Então, depois disso eu quero voltar a compor. Tô com saudade de ter esse momento criativo também. Vou dizer que são músicas que pegam realmente, porque eu fico cantando aqui, vem que tô querendo uma... É um convite, é uma hipnose. Não, é uma hipnose. Babado funciona. Tá certo, então. Então, Kevin Bresolim aí na guitarra, coprodutor também, Amanda Gabana, muito obrigada por participar aqui conosco. Sucesso nesse lançamento. Muito obrigada. 8 de junho nas plataformas digitais, hein? Todas as plataformas de streaming. Fica o convite, então, gente. Vamos com mais uma música. Agora, Sarro. Esta é a música. 1, 2, 3 e vamos lá, gente. Sim, eu sei, amor, que tudo passa. Hoje te vejo passando e acho graça. Teu cabelo todo despenteado. Nos olhos, tirava meus pés do chão. Agora eu piso firme
agora é hora de previsão do tempo com a Ana Luísa Soares. Oi, Aninha! Olá, Renata. E olá para você também que acompanha a previsão do tempo no Revista RS. A chuva chegou ao Rio Grande do Sul de forma bem intensa, mas após os temporais que atingiram o estado no começo dessa semana, amanhã o tempo deve ser estável em todo o território gaúcho. Mesmo sem chuva, a nebulosidade vai persistir, especialmente na metade leste do estado, assim como na região da Campanha e na fronteira oeste. A segunda metade da semana deve ser bem úmida e a chuva retorna na sexta-feira. Mas temos boas notícias para as próximas semanas. Uma mudança no padrão atmosférico passou a desfavorecer a chegada de massas de ar frio de origem polar ao Brasil. No começo do mês, a oscilação antártica, que funciona como uma gangorra de pressão e que dita a trajetória de frentes frias no hemisfério sul, estava favorecendo a entrada de massas de ar frio mais fortes. Mas esse cenário se inverteu e agora, no fim de maio, vai seguir assim até o início de junho, dificultando que novas ondas de frio atinjam o território brasileiro com a mesma intensidade observada até agora. Ou seja, até lá não devemos mais ver temperaturas tão baixas como as presenciadas na semana passada. Mas vamos focar na quinta-feira e ver como o clima fica amanhã em alguns municípios gaúchos, começando no campus de cima da serra, em Bom Jesus, onde o sol aparece entre nuvens, a temperatura mínima deve ser de 4 graus, máxima de 20. Já em Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, a temperatura mínima deve ser de 8 graus, máxima de 20, e o sol também vai aparecer entre nuvens. Em Capão da Canoa, no nosso litoral gaúcho, a temperatura mínima deve ser de 13 graus e a máxima de 19. Por lá, o sol também vai aparecer. Em Pelotas, no sul do estado, o sol também aparece, a temperatura mínima deve ser 9 graus, máxima de 18. Em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, também não há previsão de chuva. A temperatura mínima deve ser 11 graus e a máxima 20. Por hoje é só, Renata. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo e notícias do clima. Até logo! Maravilha! A ambiguidade entre loucura e lucidez é parte do espetáculo Profeta Louco. E a gente fica por dentro desse assunto logo depois do intervalo. Tem música para respirar nessa quinta-feira. Maurício Marques se apresenta dentro do projeto Músicas para Respirar, que rola toda a última quinta-feira do mês no Centro Histórico Cultural da Santa Casa. No repertório, além de composições próprias, ele apresenta obras de Renato Borghetti, Geraldo Flack e Gilberto Monteiro. Tudo a partir do 12h30, entrada franca. E também uma noite em família. Senhora das nuvens de chumbo, senhora do mundo, dentro de mim. Pedro Petraco é o convidado do projeto Ocidente Acústico dessa quinta. O show autoral vai ter participações especiais do irmão Francisco Petraco, dos pais Márcio e Polaca e de amigos como Rodrigo Fishman e Plato Dvorak. A função rola a partir das 9 da noite no Ocidente. Ingressos no Simpla. E hoje é dia de celebração. Depois de mais de um ano fechado para obras, o Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mário Quintana, voltou a receber o público nessa quarta-feira. O espaço foi restaurado e retoma as atividades com uma nova programação cultural para o segundo semestre desse ano. Confere. Um espaço de encontro e circulação das artes no Rio Grande do Sul. Após meses de trabalho de restauração, o Teatro Bruno Kiefer reabre as portas. O espaço, que fica no 6º andar da Casa de Cultura Mário Quintana,
é considerado uma das principais referências da cena cultural no estado. Essa é uma entrega bastante esperada já pela classe artística, né, e pela comunidade de uma forma geral. É um dos teatros maiores que nós temos dentro da Casa de Cultura. Então a gente já tinha feito vários momentos, né, de revitalização na Casa de Cultura. E a entrega do Teatro Bruno Kiefer vem então a se somar a toda essa entrega mais oficial, de complemento para casa, e é um momento muito feliz. Entre as melhorias estão adequações às normas de acessibilidade e modernização da iluminação e da parte elétrica. O palco também recebeu tratamento especial, com novo rack de comando e assoalho. É uma entrega com muita qualidade, não só para a classe artística, mas para acomodar cada vez melhor o nosso público, né? Com o investimento do governo do estado de mais de 3,5 milhões de reais, o Teatro Bruno Kiefer recebeu não apenas melhorias técnicas, mas também uma reestruturação integral de toda a plateia, com novas poltronas e novo carpete, o que torna a experiência de quem vem ao teatro mais acessível e confortável. A reabertura, que contou com a presença do governador do estado, Eduardo Leite, também marca o início da nova temporada de espetáculos, com atrações de música, teatro, dança e festivais previstos até o fim deste ano, reforçando ainda mais o papel da cultura na economia gaúcha. A cultura, ela tem uma característica importante de instigar, provocar, mobilizar as pessoas, a sociedade, resgatar a humanidade. Ela é muito importante em muitos aspectos, inclusive o econômico, né? Afinal, a gente está falando de uma atividade que movimenta milhares de empregos, né? E milhões de reais em geração de riqueza também para o nosso estado. Isso aí, bem-vindo de volta ao Teatro Bruno Kiefer. A gente segue falando de teatro. Qual é o limite entre lucidez e loucura? O espetáculo O Profeta Louco navega entre esses dois mundos numa linguagem ágil e de humor ácido e situações que desafiam a fantasia e a realidade. E o público vai desvendando aos poucos essas questões e se surpreende a cada camada descoberta. Sobre a peça, a gente conversa agora com o ator Juliano Pacini. Olá, Juliano, bem-vindo. Me conta um pouquinho como é que tu apresenta essa peça para quem nunca ouviu falar dela. Oi, Renata, um prazer estar aqui. O Profeta Louco é um convite para as pessoas experimentarem um texto forte, um texto contemporâneo. O autor, o Paco Bernal, quando escreveu o espetáculo lá em 2012, e a minha diretora, Suzy Martinez, assistiu, ela falou que ela queria montar no Brasil. E ela traduziu e adaptou, que além de diretora, atriz, ela traduz, adaptou. A gente começou em 2024 a pesquisa, os ensaios, a preparação. Estreamos em 2025, fizemos temporada em Porto Alegre, uma temporada em São Paulo, fizemos Porto Verão agora. E o público vai rir e chorar, e rir e chorar, e rir e chorar. E ninguém sai indiferente no final do espetáculo, que fala sobre saúde mental, sobre um personagem, sobre dois personagens que caminham juntos, lado a lado, nessa linha tênue entre a sanidade e a loucura provocada por temas e camadas fortes que compõem. Pois é, estava pensando nisso, né? Porque vocês têm os dois personagens, né? E eles têm lugares, não quero dar muito spoiler, mas eles têm lugares bem específicos, assim, eles ocupam lugares bem específicos e é um monólogo, né? Tu fazes os dois personagens. Como é que como foi a preparação para fazer? E é um assunto denso. Como é que isso tu te preparou, inclusive fisicamente, para esse momento? Desde a preparação inicial, lá em 2024, eu perdi 15 quilos. Misericórdia. Por pessoal da vida, saúde física, mas porque era necessário para ter uma preparação para aguentar 60 minutos e 20 páginas de muito, muito texto. E não é um texto leve, é um texto forte, provocativo, que tem pitadas de humor ácido, que ajudam a dar aquela aliviada na tensão. Eu ia te perguntar isso, né? A gente tem algumas imagens, a gente vai rodar agora. O humor, de que forma ele ajuda, assim, as pessoas até a se aproximarem e se conectarem com o texto?
O humor, num geral, nas artes, ele tem esse poder de conseguir criticar de uma forma leve. E como o texto ele é forte, tenso e leva a vários questionamentos, o humor é pontual para dar uma respirada para o público e, consequentemente, para o ator que está em cena também. Mas ajuda a entender muita coisa. Tem críticas ácidas bem positivas. Tu acredita que esse tema da peça e a forma como vocês apresentam aborda ou retrata, ou pelo menos instiga a conversa a respeito de como a nossa sociedade trata a saúde psíquica? Sim, eu acho que dialoga forte em relação a isso, porque até que ponto todas as verdades que o personagem quer falar sobre uma cultura que nos foi imposta por mais de 2000 anos, até que ponto é loucura e até que ponto é verdade. Então isso leva ao questionamento, e o público ele consegue debater durante o espetáculo e pós o espetáculo, levando esses questionamentos, que inclusive nesse domingo a gente vai ter um bate-papo com um psicanalista no final. Já estou dando spoiler, vários spoilers. Vai ter um bate-papo para falar sobre isso e sobre as questões que são levantadas no espetáculo. Por que vocês optaram por fazer esse debate no fim dessa apresentação? A gente tinha feito na nossa estreia. Algumas apresentações que tivemos acabou não tendo debate, e dessa vez, pelo convite do Teatro São Pedro, ali do Multipalco, também ocorreu de colocarmos o debate no final falando sobre, porque é extremamente necessário. E os temas que a gente aborda, a história em si, leva a esse debate. Eu acho que, como foi na estreia, foi um debate pós-espetáculo forte, que até hoje eu estava falando com a Suzy, o quanto ele foi importante para nós, enquanto artistas que estávamos ainda naquele processo todo, e para o público que recebeu todas aquelas informações. O debate foi incrível no final, e como eu digo, as pessoas não saem diferentes, porque mexem em muitos pontos. E é ótimo. Eu imagino que seja bem, né, assim... Bom, vamos convidar o pessoal para ir, então. Por favor, fique à vontade. A câmera é sua. Queridos... Domingo agora, dia 31 de maio, às 18 horas, no Teatro Simões Lopes Neto, O Profeta Louco, um texto que mexe com os nossos sentimentos. Eu tenho certeza que vocês não vão sair normais da situação, da experiência, e os ingressos também pelo site do Teatro São Pedro. Eu aguardo vocês. Até domingo. Muito obrigada, Juliano. Muito sucesso, que seja de novo uma experiência fantástica para vocês e para a audiência, com certeza vai ser, não tenho a menor dúvida. Muito obrigado, Renata, e até a próxima. Até a próxima. O Revista de hoje vai ficando por aqui e a gente se encontra na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau.